Olá, colegas de carteira, bem-vindos a mais esta escola de vida que o A Mais vos traz. Hoje tenho um convidado que desconfio que vocês vão apreciar bastante. Ele não é famoso, mas já é conhecido por muitos de vós. Não tem filhos, mas já apadrinhou muitos sobrinhos por todo o país. Não tem muitos amigos, mas é o meu melhor amigo. Olá, tio Jorge. Olá, estás bom? Gostaste da introdução? Gostei, pois. Então, vieste cá partilhar connosco a tua escola de vida? Vim cá não, tu é que vieste cá. Pois, esta casa ainda é tua. Por enquanto. A primeira lição que tu nos trazes diz que nunca é tarde para mudar. Quando é que tu aprendeste isto? Olha, não foi assim muito cedo. Durante muito tempo eu mantive-me fiel aos meus maus princípios, como se costuma dizer. Um bocadinho com a ideia de que era um bocadinho dono da verdade e que aquilo que até uma determinada idade tinha funcionado, continuaria sempre a funcionar. E de repente vi-me confrontado com a responsabilidade, que era coisa que eu até uma idade já avançada nunca tinha tido. Eu era muito dependente economicamente do meu pai, habituei-me a isso, e isso fez-me estagnar um bocado a minha vida. E de repente o meu pai morre. E com a morte dele, alguém tinha que assumir as rédeas de tudo aquilo que ele tinha. E nesse sentido, eu, quando muita gente considerava que não iria ter capacidade para o fazer, disse para mim próprio: tu sabes que tens essa capacidade, abraça, segue em frente e tenta. E foi aí que eu comecei a perceber que realmente não era tarde para começar a fazer mudanças na minha vida. Por isso, digamos que esse foi o primeiro ponto onde eu senti essa necessidade de mudança e percebi que o conseguia fazer. Porquê é que as pessoas não acreditavam nessa mudança? Que comportamentos tinhas tu para que todos pensassem ele não vai conseguir? Olha, muitos dos que provavelmente me vão ouvir já me ouviram dizer que eu na minha adolescência tive uma fase péssima durante a parte final da doença da minha mãe e a morte dela. Mas ainda não me ouviram especificá-la muito. Foi muito mal. Eu adotei determinados comportamentos de risco, a moral para mim era coisa que praticamente não existia, por isso eu, para atingir os meus objetivos, não me importava de fazer fosse aquilo que fosse, no sentido de conseguir lá chegar. E por isso, digamos que fui minando uma imagem muito boa que eu tinha quando era miúdo, os meus 12, 13, 14 anos, onde era um excelente aluno, um bom menino e tudo isso. Passei a ser um rebelde, um indivíduo que mentia com muita facilidade, que fazia tudo e mais alguma coisa para chamar, no fundo, a atenção que tinha perdido com a morte da minha mãe, porque ela era indiscutivelmente o meu grande pilar naquela fase da minha vida. Ao contrário do teu pai. Ao contrário do meu pai. O meu pai era uma pessoa muito difícil de entender aos olhos de hoje, mas fácil de entender aos olhos daquela época. Era um self-made man, foi uma pessoa que se fez por si próprio, que veio de uma aldeia nos confins lá da Serra, veio para Lisboa muito novo, com 6, 7 anos, fez tudo desde andar a apanhar ossos na rua para fazer sabão na altura na Fábrica Nacional de Sabão, entrou para uma firma como paquete, no fundo, onde fazia tudo, lavava o chão, varria, essas coisas todas. A firma é essa, curiosamente, passados 16, 17 anos era dele, porque ok, de antes havia facilidades maiores do que existem hoje em dia se trabalhasse, mas também é verdade que ele teve muito mérito nesse caminho que seguiu. E por isso, toda essa trajetória que o guindou ao sucesso material fez com que ele se tornasse uma pessoa muito pouco dada a afetos e muito dada ao valor material da vida, mesmo falando de vil metal, como se costuma dizer. E por isso a afetividade não era coisa que reinasse da parte dele para com os filhos. Eu provenho de uma casa onde existiu violência doméstica, uma violência doméstica ainda mais nua e crua do que aquela que existe hoje em dia, porque os tempos também eram outros. E praticamente esse tipo de situações era quase institucional. Quem viveu em 1960 e qualquer coisa, em 1970 e tal, sabe perfeitamente que isto era uma coisa extremamente natural na nossa sociedade.
existia com muita frequência. A mulher era basicamente educada para ser dona de casa, criar os filhos, ser praticamente uma serva do marido e pouco mais. E por isso os direitos dela eram ínfimos naquela altura. Achas que esses comportamentos que adotaste, mais rebeldes, foram no fundo não só uma revolta para com a perda da tua mãe, mas também para com o facto de teres ficado a viver com o teu pai? Só te sobrou ele. Eu não vivi propriamente com o meu pai. O meu pai, na altura, optou por uma situação muito fácil, que foi, em vez de assumir outro tipo de responsabilidades, pôs-nos em casa de uma irmã dele. Embora ele fosse lá pernoitar, a maior parte das vezes, digamos que ele continuou a fazer a vida que sempre tinha feito até aí e colocou-nos numa situação em que caímos numa realidade completamente diferente daquela que tínhamos vivido até ali. E por isso, digamos que, para além de toda a rebeldia que eu sentia naquela altura, reconheço hoje em dia que, com muita culpa minha também, mas não me fez bem nenhum essa mudança. Considero que até me fez regredir em muitos sentidos. Culpavas o teu pai por isso? Se me perguntas isso aos olhos de hoje em dia, culpava. Hoje não tenho a mínima dúvida que culpava. Porque o meu pai, já em vida da minha mãe, tinha amantes, que era outra coisa que era muito fácil naquela altura, e nem isso, no fundo, eu nunca percebi muito bem se por vontade dele, se por vontade da pessoa que na altura fazia esse papel na vida dele, nunca sequer foi aventada a hipótese de criarem um lar connosco. Nunca percebi isso muito bem. Não cheguei a conclusão nenhuma em relação a quem teria tido a responsabilidade disso nunca ter acontecido. Não sei se poderia ter sido melhor para mim e para o meu irmão. Também tenho as minhas dúvidas disso. Mas há uma coisa que também tenho a certeza. É que pior do que aquilo que foi naquela altura também não teria sido. Não deixa de ser irónico que a falta da pessoa tirana na tua vida te tenha forçado a responsabilizar-te. É como que se o tirano te permitisse não seres responsável. É verdade, porque nós temos uma certa tendência, e principalmente naquela altura, para quando a vida nos corre bem, sob o ponto de vista de não temos que nos rabar com nada, só com os nossos sentimentos, muitas vezes nós relegamos para segundo plano. E acabamos por dizer assim, tá bem, se eu quiser ir ver um espetáculo, ele dá dinheiro. Mas se eu quiser ir passar um fim de semana fora, ele dá dinheiro. Dinheiro não me falta. O resto eu vou aguentando aqui e acolá. Ou seja, eu no fundo acabei por replicar, de certa forma, aquilo que a minha mãe fez na vida dela. Com aquele conceito muito próprio daquela altura de se dizer, mas falta-te alguma coisa em casa. Eu, no fundo, uma coisa que tantas vezes critico ainda hoje em dia, acabei por fazer a mesma coisa. Não me faltava nada do ponto de vista material, faltava-me tudo do ponto de vista da afetividade. E depois também há uma coisa que é verdade, havia o meu irmão. E eu sempre fui uma espécie de escudo entre violência e o meu irmão. E por isso eu também sabia que esse papel era muito importante para mim e habituei-me a ser um grande protetor dele, talvez até de uma forma exagerada e de uma forma errada, mas tive esse papel. O teu pai acabava por comprar a violência. Eu não vos falo com nada, portanto vocês têm que maturar. Mais ou menos, embora eu acho que ele nunca fez esse tipo de raciocínio, percebes? Acho que o tipo de raciocínio dele era do género. Se eu não existisse a vossa vida, vocês não eram ninguém. Por isso não eram ninguém. Eu sou mais que perfeito. E depois, repara, havia aqui uma dinâmica muito importante. É que a minha família funcionava quase como que uma espécie de, no bom sentido, para não levar mal, de camorra napolitana. Percebes? Que aqui o meu pai era o padrinho. Era o padrinho. O meu pai era o padrinho, percebes? Então, tudo aquilo que o meu pai fizesse, mesmo que não fosse correto, e eles sabiam muitas vezes que não era correto, olhavam para o lado, assobiavam, fingiam que não era nada com eles. Quer dizer, tudo passava. Eu sou de uma altura em que o meu pai chegasse a casa no pior estado que chegasse, toda a gente se deixava de fazer, fosse aquilo que estivesse a fazer, para ir dar um beijinho, percebes? As pessoas largavam imediatamente tudo, era quase que reverencial a forma como agiam para com ele. Ou seja, o meu pai nunca se sentiu julgado, provavelmente a não ser pelo filho. Mas também nunca se sentiu amado, não é? Toda a gente lhe prestava essa vassalagem, mas provavelmente a maioria não o amava. Eu se queres digo hoje em dia, passando estes anos todos, eu acho que o meu pai nunca entendeu muito bem o que era realmente o amor. E eu acho que o meu pai nunca o experienciou, porque, no fundo, se formos a pensar bem,
as pessoas temiam-no mais do que inclusivamente o respeitavam. Eu já nem falo em amar. Aquilo era temor, era realmente ele tinha toda a gente na mão. E por isso acabava por tudo se passar na vida dele como consequência natural. Curiosamente, ele, quando não estava debaixo do efeito do álcool, como o pai era alcoólico, era uma pessoa completamente diferente. Era uma pessoa tímida, era uma pessoa sossegada, era uma pessoa extremamente inteligente. Era um homem, interessado pelas coisas à volta dele, por saber notícias, por isto, por aquilo e por outro. No fundo, o álcool acabava por fazer quase um Mr. Hyde, ou ao contrário, o Hyde and Jekyll, era um bocado isso, percebes? Tornavam-no uma pessoa completamente diferente, para muitíssimo pior. Disseste aí pelo meio que ele quase que vos chegava a convencer de que vocês sem ele não eram nada. Chegaste a acreditar nisso? Cheguei. Eu fui uma pessoa até uma determinada fase da minha vida muito inseguro de mim próprio. E eu, inclusivamente, mesmo no capítulo, uma das coisas onde eu me libertava totalmente era no desporto, era no futebol. E até aí, estás a perceber, onde estava na cara, eu sabia, porque havia pessoas, porque eu próprio tenho e tinha essa noção de que eu tinha valor, de que eu fazia as coisas, tudo isso. Mas se alguma coisa me corresse menos bem, eu punha tudo em causa. E, aliás, eu acho que se não se ingrei nessa parte da minha vida, teve muito a ver com as minhas inseguranças e com a falta de apoio que tive naquela altura. Estavas sempre à espera que ele te reconhecesse valor? Estava. Para mim era importante sentir que ele me reconhecia valor. Mas para tu teres uma ideia, o meu pai era quase a gente ir assistir a um jogo meu, estar, por exemplo, uma fase em que está toda a gente calada porque a jogada tem, não sei o quê, e tu só ouvias a voz dele lá de fora a dizer: não vale nada, olha para aquilo, agarrar-se à bola e tal, e não sei o quê. E tu sabias que aquilo era falso, porque tu estavas a fazer tudo o que estava bem feito, toda a gente te elogiava, mas ele tinha aquela necessidade. Sentes que o teres ficado rebelde foi uma forma de não reparas em mim pelo bem que eu faço, ao menos reparas pelo mal? Hoje em dia, à luz do que sei da vida hoje em dia, foi, claramente. Claramente que era uma chamada de atenção. Repara, eu venho de uma situação, até a minha mãe adoecer, em que eu era aquilo que se chama um menino da mamãe. Eu era um excelente aluno, de quadro de honra, a nível da preparatória, e de repente a saúde dela começa a fraquejar e começam a acentuar-se os problemas de violência em casa. E eu começo a fraquejar como aluno e começo a sentir que as coisas estão a modificar na minha vida. E aí, sem sombra de dúvidas, fez-me falta ter alguém que me pudesse ter deitado a mão naquela altura, percebes? E acabei por escolher o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era a rebeldia, era o faltar às aulas, era o na altura começar a fumar. Foi mil e umas parvoices, umas a seguir às outras, que foram cada vez tornando-se mais redutoras da pessoa que eu era. E por isso houve uma altura em que eu não digo que tivesse vergonha de mim próprio, mas hoje em dia, quando olho para trás e penso em coisas que na altura tive a capacidade, no mau sentido, de fazer, revolto-me um bocado comigo próprio. Pois é um buraco, não é? Vais numa espiral e já não sais dali, estás a ir e acaba por se tornar. E se tu deixas entrar, na altura, qualquer tipo de adição na tua vida, então isso é extremamente perigoso. E tu deixaste? Mais tarde deixei. Tive aquelas pequenas adições do tabaco, de experimentar uma outra coisa não muito complicada, porque, por exemplo, eu sempre fui muito mariquinhas com questões de agulhas e essa brincadeira toda, e por isso drogas duras e isso tudo, nunca. Pois porque tu viveste a época das grandes liberdades. E repara, eu passo pelo 25 de Abril, passo depois por aquilo que na altura se chamaram os retornados, todas as pessoas que acabaram por ter que largar a vida delas tinham nas colónias e voltar para Portugal, e por isso vivo um tempo em que de repente tu passas numa opressão quase sistemática, que quem andasse normalmente no dia-a-dia nem sequer sentia, porque aquilo já era o hábito, estás a ver? Isto é quase triste dizer. Mas tu, na altura, tu nem sentias a repressão, por isso simplesmente tu não tinhas a tua consciência desperta para isso. Uhum. Não eras educado a questionar. Exato, não partiu, era normal, vias um polícia, sim senhor, sou guarda e tal, assim. Que eu era, na base de respeito, de educação, que a gente hoje em dia percebe que não era só respeito, não era só educação. Eram valores medidos, sim, mas levados praticamente ao extremo. Era como se fosse o teu pai a mandar no país todo. Era como se fosse o meu pai a só mandar... Só com o filho a respeitá-lo. Sim, havia gente mais bem respeitadora do que eu era naquela altura, em termos dessa imagem do país.
E por isso, nesse sentido, o que se passa é que eu começo A experimentar. a experimentar. Experimentar, ok, tudo bem, isto até, aos olhos dos meus colegas, isto até me faz mais e tal. Aqueles raciocínios parvos de um adolescente. Depois destaco-me muito facilmente lá no liceu através do desporto. Isso é a parte positiva de toda essa fase, o que não deixa, no entanto, que eu não faça disparate atrás de disparate. Pá, e mais tarde, numa idade já mais avançada, mas ainda jovem, meto-me no jogo, percebes? E o jogo foi talvez a parte mais negra da minha experiência pessoal. Já a seguir, que papel teve a tia nesse abraço que tu soubeste dar ao teu passado? Como é que foi perdê-la? Há mais. Como nesta escola de vida todos somos professores e alunos, é a vossa vez de serem professores. Nesta entrevista, avaliem a citação que mais vos tiver inspirado. Basta que para isso comentem "há mais" e coloquem a citação no momento em que ela tiver sido dita. Na vida, há vícios que o amor inspira a vencer. Na do tio Jorge, estava prestes a aparecer o amor que arrebataria a consciência que ele tinha sobre si mesmo. Um amor que foi parte de uma transformação que hoje o faz olhar para tudo o que já foi em paz. Foi olhando para esse teu passado todo que tu aprendeste que se deve aceitá-lo e abraçá-lo? Sim, sem sombra de dúvidas. Nós muitas vezes somos confrontados durante a vida com montes de situações em que nos é difícil assumir a responsabilidade pelo que acontece. E é muito mais fácil culpar um patrão, culpar um professor porque ensinou mal, enfim, arranjar todas as mil e umas desculpas de maneira a que não nos sintamos o principal responsável por aquilo que se passou. E nós temos de nos lembrar sempre que tudo o que acontece, no fundo, não deixa de ser uma opção nossa. Para mim, eu aprendi isso por conta própria. Para tu evoluires, tens que aceitar o teu passado, abraçá-lo e perceberes que, no fundo, tudo o que acontece por uma razão e que acontece, basicamente, porque tu quiseste que acontecesse. Que papel teve a tia nesse abraço que tu soubeste dar ao teu passado? A tia foi muito importante. Não foi uma reação imediata da minha parte, mas muito cedo nós percebemos perfeitamente que fazíamos parte para sempre da vida um do outro. Quer no melhor, quer no pior. E foi importante ter essa consciência para, quando finalmente despertei para uma realidade mais correta, saber que valia a pena porque existia a tia. Quando é que tu conheceste a tia? Eu conheci a tia no longínquo ano de 81, se eu não estou em erro. Numa história até de certa forma curiosa, eu jogava numa equipa onde fazia parte o irmão dela também. Na altura nem sequer sabia que ele tinha irmãs. E um dia nós estamos à janela do clube, antes de um jogo, e vem uma miúda a descer a rua. E eu já não me lembro bem a expressão que utilizei, mas terá sido qualquer coisa do género uau, muita gira, ou coisa assim do género. E ele virou-se e disse: respeito, que é a minha irmã. E eu virei para ele e disse-lhe: oh pai, então ainda vamos ser cunhados. Bem longe de sonhar que isso um dia iria acontecer. Entretanto, ela na altura tinha namorado, eu na altura também tinha namorada. Eu comecei a frequentar a casa deles numa base de amizade com o irmão, a ganhar conhecimento com ela, e passados uns meses, curiosamente, quer ela tinha acabado com o namorado, quer eu tinha acabado com a minha namorada da altura, e fomos sair. Conversámos, ainda saímos 3 ou 4 vezes só nessa base mesmo de amizade, mas sentia-se perfeitamente que existia algo de mágica entre nós os dois. E na altura não havia grandes discotecas em Lisboa, pelo menos bem afamadas. Nós substituíamos isso por uma coisa que eram os convívios das faculdades, que eram muito giros mesmo. Hoje em dia nem sequer te consigo comparar com nada. Aquilo era mesmo muito giro, era um local de convívio, era um local de música muito porreirinha, e nós fomos sair à noite para um desses convívios. E no meio desse convívio eu acabei por lhe pedir namoro. Ela aceitou e assim, muito sucintamente, começou a nossa história. Como é que foi esse começo de namoro? Foi muito giro porque houve uma altura em que eu falei,
E ela nada, só olhava para mim. Eu dizia tudo aquilo que tinha na alma, que me sentia muito atraente por ela, que ela era muito bom, muito agradável estar com ela. E ela nada, sempre a olhar para mim, que ela não, só. E eu às vezes três disse, olha, mas eu estou para aqui a fazer figura de palhaço ou o quê? E a resposta dela foi dar-me um beijo. E foi assim que as coisas começaram. Dirias que foi amor à primeira vista ou foi atração à primeira Não, vista? foi atração, claramente foi atração à primeira vista. O amor à primeira vista é uma coisa que ao fundo destes anos todos, e eu sei o que é o amor. Aliás, eu tenho vivido uma vida recheada dele e por isso nunca encontrei esse amor à primeira vista, que se fala tanto nos romances, nos filmes, e eu e a tia fomos construindo com altos e baixos esse amor que ainda hoje nos une. Por isso não, na primeira foi claramente, pelo menos da minha parte, atração à primeira vista. A tia era uma mulher extremamente bonita, vistosa e de encher o olho, como se costumava dizer. E isso foi o que mais me despertou a atenção da primeira vez que a vi. As realidades distintas de onde provinham acabariam por causar obstáculos à relação do tio Jorge e da tia Guida. A oposição que encontraram numa fase inicial foi forte. Mas no amor, os obstáculos mais não são do que uma hipótese de confirmação. O início do teu relacionamento com a tia foi fácil? Não foi bem aceita. Eu lembro-me, por exemplo, olha, logo a começar pelo irmão, que era o meu colega de equipa e que considerou que tinha sido utilizado para eu chegar à irmã. E também pelos pais, porque não era o sonho deles terem a namorar com a primogénita, na altura, aquele que era designado na zona pelo filho do batateiro. Vocês vinham de realidades muito... De realidades completamente diferentes. Enquanto que havia uma certa pretensão social da parte dos pais da Guida, da nossa não. Nós era pessoas da aldeia, pessoas humildes, independentemente da boa condição financeira que tinham, mas logicamente não era o sonho, digamos, que eu fosse um futuro genro. Eu lembro-me, por exemplo, nos primeiros tempos, eu para ir ver a Guida quando estava de férias na Ericeira, enquanto que, por aí simplesmente amigos, mas do tal meio que realmente seria pretendido para a filha, ficavam lá em casa a dormir, eu ficava na Ericeira, num quartinho, ou coisa assim do género, para poder estar o mais perto. Mas isso nunca nos afastou minimamente um do outro. Pelo contrário, acho que até ajudou a fortalecer aquela primeira fase que todas as relações passam de alguma indefinição. Antes de realmente as pessoas perceberem que estão ali uma pela outra, há sempre aquela fase de estou-me a sentir preso, mas será mesmo isto que eu quero para o meu futuro? E eu acho que nós superámos muito essa fase inicial que se passa nas relações, até precisamente por não ser uma relação bem aceita pelo exterior. A dúvida dos outros reforçou a vossa certeza. Exatamente, precisamente isso, é a melhor definição. O facto de aquilo ser tão discutível para tantos acabou por nos unir ainda mais. Uma das coisas que eu mais me lembro, a tia tinha acesso ao carro da família, por exemplo, e numa determinada altura deixou de ter, para tornar precisamente mais difícil nós podermos sair, podermos ir aqui ou ir acolá. Fez com que nos tornássemos os dois grandes caminhantes. Nós íamos muito a um barzinho em Alvalade, nós morávamos ali na zona da Santa Engrácia, por isso ali naquela zona dos caminhos de ferro, tudo isso, e na altura nós, por exemplo, eu ia buscar depois de jantar e íamos a pé. Estávamos uma horita ou duas no pub e depois voltávamos a pé. E o que é que esses passeios representavam? Representavam tudo porque, olha, foi talvez aí que nós começamos a criar uma coisa que nos acompanhou por toda a vida. Foi conversarmos muito. Mesmo depois de casados, mesmo depois com muitos anos, nós contávamos tudo um ao outro. Isso às vezes até se tornava motivo de gozo e de palhaçada até entre os meus amigos, por exemplo. A gente, pá, não falem à frente deste gajo, que este gajo depois já abre-se todo com a mulher e tal, e não sei o quê. Mas era verdade, nós falávamos de tudo. E talvez tenha sido precisamente todas essas grandes caminhadas, todos esses grandes passeios, que despertaram esse nosso hábito, digamos, pela vida fora. Vocês são provavelmente o casal mais cúmplice que eu conheci.
essa cumplicidade reforça-se muito nessas partilhas, nessas conversas. Tu tens uma coisa que dizes muito, que é não deixavas nada por dizer à tia. Nós tínhamos uma coisa que nos acompanhou sempre. Foi, como todos os casais, e quem diz o contrário não está a falar a verdade, nós tínhamos problemas também, nós tivemos fases menos boas, mas nunca fomos dormir os dois sem conversar sobre os assuntos. Fossem os assuntos que fossem. Nós falávamos sempre sobre eles. E isso acompanhou-nos durante toda a nossa existência, durante toda a nossa vida. E foi muito importante. Todo e qualquer casal passa por diversas fases. E a fase que perdura é realmente a da cumplicidade. Porque se tu deixares de ter cumplicidade com a pessoa com que vives uma vida a teu lado, então tu tens que pôr tudo em causa. Porque alguma coisa está de errado. Porque é lógico que a paixão não dura para sempre. O amor pode durar para sempre. E pode-se até transformar, pura e simplesmente, numa belíssima amizade. Até pode transformar-se nisso. Mas, acima de tudo, se existir cumplicidade e se existir a vontade da partilha diária, mesmo que seja uma conversa a contar o que se passou no dia-a-dia, isso é tão bonito de ver acontecer ao final de 20, 25, 30 anos de coexistência, que é a resposta para tudo aquilo que tu realmente precisas na vida, que é de sentir aquilo que tu dizes muitas vezes, que nunca estás sozinho nem nunca vais estar sozinho. Porque mesmo que a pessoa desapareça fisicamente, ela vai preencher sempre essa necessidade em ti. Foi no reforço dessa cumplicidade que acabou por surgir a vontade de a confirmar no altar. A seguir, Não é fácil tu viveres com alguém que na altura, no fundo, não te respeita. há mais. Olá, colegas de carteira. Estão a gostar da entrevista? Contem-me tudo aqui em baixo. Comentem, partilhem, transmitam as vossas emoções, escrevam o que estão a sentir, que lições vos marcam mais. Já sabem, deixem aqui o vosso gosto e subscrevam o canal, partilhem com amigos. Quando é que soubeste? É com ela que eu quero casar? Eu acho que soube relativamente cedo. Era aquilo que se dizia na expressão atual para um grande artista. Era aquele indivíduo que, até por ter alguma presença lá na escola e essa brincadeira toda, tinha uma namorada, depois arranjava outra e por aí fora. E ela também. E ela também. Ela sempre foi um figurão e por isso nunca teve dificuldade em ter bons partidos de volta dela. O que é que acontecia? Acontecia que eu era um bocadinho do género, pronto, olha, já andei, já consegui, agora parte para o outro. Quando eu começo a namorar com a tia, além de haver esse tal condicionalismo todo da pressão familiar não quererem, e eu dizer, eu vou arranjar chatices se me vou meter numa situação destas, se depois ao final de um mês ou dois acabo, já ando com essa pressão. Mas quando passa um mês, passa 2 meses, há tantas pressões, há tantas coisas, há tanto peixinho, como se chama dizer, no mar, e tu já não te interessas por esse peixinho, tu começas a perceber que há alguma coisa que está diferente. Que naquela relação não é exatamente igual às outras. Tem diferenças. E quando tu percebes isso, quando tu superas essas tentações, aí tu percebes que é a pessoa com quem tu queres estar. E depois é lógico que tudo aquilo que nos aconteceu ao longo da vida, todas as tais etapas menos boas, e nas quais a tia foi inextível comigo. Isso tem muito a ver com os tais vícios e hábitos destrutivos que tu ainda trouxeste para a tua relação. Trouxe e mantive durante muitos anos. Tenho uma fase que começa realmente com a perda da minha mãe, mas depois prolonga durante praticamente mais 15 ou 16 anos, onde realmente se sucederam coisas na minha vida não muito bonitas. E de hoje em dia pensar como é que realmente foi possível viver aquelas situações. Nesse tempo todo, o principal vício que tu tinhas e que se tornava destrutivo para a tua relação era o do jogo. Era o jogo. Foi uma coisa que realmente se tornou depois numa espiral completamente destrutiva. Eu era capaz de chegar ao bingo às 3 da tarde e sair de lá às 3 da manhã. E a tia, nesse tempo todo, não era minimamente agradável para ela, não é? Não é fácil tu viveres com alguém que na altura, no fundo, não te respeita. Porque por muito que eu diga, e é um facto, eu amo, e sempre amei a tia, que é um facto é que houve alturas em que eu, independentemente de a amar, não a respeitei. Porque se eu não me importo que ela esteja sozinha em casa enquanto eu estou, por isso simplesmente, a ceder ao meu vício, isso não é respeito, isso não é bonito. Nós tivemos depois uma altura em que chegámos a afastar-nos um do outro. Por causa disso? Por causa disso.
por causa da minha reincidência constante em continuar a seguir esses maus caminhos. Foi ela que te... Foi ela, na altura, que se quis afastar. Eu nunca fui muito favorável a isso, mas compreendi, percebes? Compreendi. Só que depois, passa aí uma semana, 2 semanas em que nós estamos afastados, e eu sei que não é aquilo que quero para a vida. E no fundo ela também não era isso que queria. Ela quis-me fazer aquilo que muitas vezes se designa por um abre-olhos. Da género, vê se acordas. Eu estou aqui, mas se é para isto, não. E eu fiz valer esse amor que sempre senti por ela e que sabia que ela tinha por mim, para realmente fazer quase que uma espécie de ultimato. Da género, não vens ter comigo e vamos conversar os dois até, já não lembro, ao fim da semana, qualquer coisa. Ou então acabamos e eu parto para o outro. E ela não me disse nem que sim nem que não, isso logo vemos, mas o que é um facto é que antes do prazo do ultimato, nesse tal dia, apareceu. Eu já vivia sozinho na altura, e ela apareceu lá em casa, eu abri a porta com muita satisfação, e nessa conversa que tivemos depois, decidimos então, vamos casar ou então vamos acabar. Decidimos então avançar, porque no fundo ela também não queria estar sem mim. E nós na altura vimos o calendário, nós temos aquela panca do dia 6, não havia 6 até ao final do ano em termos de fins de semana, e acabámos por casar a 16. Como é que foi o dia do casamento? Olha, estranhamente foi, como é que eu tenho a dizer, foi um dia extremamente cansativo. Mas extremamente cansativo mesmo. Foi um dia em que nós chegámos ao final da cerimónia completamente exaustos. Depois aquilo arrastou-se, nós casámos em Lisboa, o copo de água foi em Sintra, as fotografias foram pelo caminho, começámos a almoçar tardíssimo. Foi muito cansativo. É um dia que a melhor recordação que eu guardo é precisamente esse do dia do nosso casamento. E vê-la chegar para o altar? Foi reconfortante em termos de alma, foi aquele sentir, isto vai mesmo acontecer, e estão aqui no fundo as pessoas que realmente vão dar alguma solenidade ao ato, mas é como te digo, não é o meu dia favorito. Recordo com muito mais emoção e com muito mais carinho o dia em que começámos a namorar, o tal 6 de junho de 82. O casamento foi só a oficialização do amor que nós, no fundo, ainda hoje temos um pelo outro. A seguir, Como é que foi encontrar o teu pai morto? Já perdoaste o teu pai? Gostavas de lhe ter podido dizer isso tudo? há mais. A vontade de jogar continuava a colidir com a vontade de amar, na luta interna que fazia o tio Jorge questionar-se sobre quem queria ser. Foi a morte do pai que acabou por empurrá-lo definitivamente para a escolha. Eu vinha de trabalho, chegava a casa à espera de desfrutar da companhia do marido, o marido não estava, chegava a hora de jantar, o marido não estava, chegava a hora de deitar, o marido não estava. Não era de certeza absoluta fácil de viver com esta realidade. Eu lembro-me muitas vezes gastar até o último tostão e depois acabar a ter que vir a pé para casa e chegar a casa às 4 e tal, 5 da manhã, e pelo caminho vinha-me a recriminar em absoluto por tudo. Mas como é que é possível? Mas como é que tu consegues fazer uma coisa destas? Isto não pode ser, isto vai acabar aqui, não podes continuar nisto. O que é que dizias a ti mesmo para voltar? Não dizia nada, o que é um facto é que no dia a seguir, quando eu acordava, já só estava a contar os minutos para chegar às 3 da tarde para poder ir. É muito aquele pensamento, é só mais hoje. Sim, na altura era a primeira coisa com que tu tentavas justificar, com que eu tentava justificar a situação, era, não, vai ser só hoje, isto, eu também não posso cortar abruptamente com as coisas, isto não pode ser assim, não é? Mas não, era mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e os dias sucediam-se dessa maneira. E aquilo que hoje em dia me irrita mais quando penso nessas situações, é eu saber perfeitamente, para além de estar a pôr em causa todo o valor que eu sabia que no fundo estava bem escondidinho, mas existia dentro de mim, era eu estar a fazer sofrer as pessoas que mais amava. Isso é que ainda hoje em dia me consegue revoltar um bocadinho na situação. É pensar, mas como é que é possível uma pessoa deixar-se enredar de tal maneira num vício
que nem sequer tem em conta as pessoas que realmente ama e as pessoas que no fundo o fazem feliz. Esse amor foi importante para a tua mudança. Esse amor foi muito importante para a minha mudança, mas é como te digo, o mais importante naquela situação, o quick, foi realmente a morte do meu pai. Quando o meu pai morre, eu sei que a almofada financeira, de uma forma segura, deixa de existir. Eu sei que vou passar a estar, no fundo, nos sapatos dele, como se chama dizer. Sou eu que vou passar a ter que dirigir a minha vida, começando não do zero, mas de um ponto bem elevado. Mas, no fundo, há sempre, tal e qual como as pessoas à volta, tu próprio tens ali uma pequena hesitação do género. Será que eu vou ser capaz disto? Mas eu sabia que era. Agora, também sabia que para conseguir ser capaz eu tinha que alterar por completo os meus hábitos de vida e a minha maneira de viver. E, logicamente, o jogo não podia fazer parte. Então, se eu, na altura, se tivesse 100, gastava 110, então agora que tinha, se eu não acabasse imediatamente com aquilo, ia gastar tudo aquilo que tinha mais algum. Depois não havia nunca mais um bocadinho que fosse para eu poder continuar. E nessa altura foi muito importante eu perceber, não, a partir de agora tudo isto tem que terminar. Depois é lógico que toda a situação de poder proporcionar como que uma espécie de recompensa por tudo aquilo que a tia já tinha vivido ao meu lado passou a ser muito mais importante para mim. E construir uma vida boa para os dois passou a ser mesmo o meu grande objetivo. Das nossas conversas, eu sei que houve aí um ato de amor também importante por parte de uma pessoa que te marca permanentemente, que é o teu irmão. Sim. O que é que ele fez? O meu irmão foi muito importante e tem sido muito importante ao longo da minha vida. Repara que quando tu perdes a tua grande referência de amor tão cedo, e embora ela só tenha partido aos meus 17, como mãe efetiva a 1000%, ela termina mais ou menos por volta dos 14, 15, porque os últimos anos de vida dela são internamentos, cama, internamentos, e por isso o papel dela como mãe começa-se a reduzir. Tu passas a ter ainda mais focado na tua outra referência de amor, que no caso era o meu irmão. O meu irmão foi uma pessoa sempre extremamente importante para mim, foi uma pessoa pela qual eu sempre tentei fazer tudo, e nessa altura, até devido a todo o meu passado, o meu pai, logicamente, não tinha confiança absolutamente nenhuma em mim, com toda a razão, e tudo o que existia estava em nome do meu irmão e do meu pai. E a primeira coisa que o meu irmão fez foi, não dando ouvidos a ninguém, no sentido de ele vai estragar tudo, ele vai estrafolinar tudo, e o teu pai trabalhou tanto para agora acontecerem estas coisas. O meu irmão imediatamente me disse, vem comigo, vamos aos bancos, vamos pôr as coisas em nome dos dois. E sem hesitação nenhuma o fez. Não que isso me surpreenda minimamente, o meu irmão é provavelmente a pessoa mais honesta que eu conheço, mas de qualquer das maneiras foi importante para mim perceber que eu para ele continuava a ser o irmão mais velho, independentemente de tudo aquilo que tinha acontecido até ali e todos os pontapés que eu tinha dado na vida. Como é que foi encontrar o teu pai morto? Na altura foi complicado, é sempre um choque muito grande. Mas talvez por ter sido um choque muito grande e por lá estar toda a relação conturbada que sempre tivemos, eu gelei em termos de reação. Eu tive ali uns meses largos e quase que parecia que nada tinha acontecido. Quando é que choraste o teu pai? Na véspera de Natal. Na véspera de Natal, do nada, arrebentei num pranto e tive 2 horas para aí a chorar desalmadamente, porque bateu-me de repente a realidade, e repara, já tinham passado praticamente 9 meses. E foi ali, foi naquela noite do nada. Não me lembro sequer do quick que na altura me fez partir para essa situação. O que é que choravas? Chorava a certeza de que as coisas tinham acontecido. Chorava ao mesmo tempo o saber, já tinham passado 9 meses, que eu estava à altura. O saber que conseguia estar à altura do legado, como se chama dizer, principalmente do legado material. Mas chorava toda a dor que tinha acumulado durante aqueles anos. Toda a dor de nunca ter tido a relação que gostaria de ter tido com ele. Eu, no fundo, sempre quis a aprovação do meu pai. É um facto, mesmo aquela mágoa, da forma como ele lidava até com os meus sucessos no clube e essa brincadeira toda, tinham a ver com... Eu gostava que ele estivesse lá para mim, não estava a maior parte das vezes. Né? A morte dele foi a morte da pessoa que sempre existiu, mas também a morte da possibilidade de uma nova pessoa. Completamente. Eu sempre achei que o meu pai ia melhorar, por exemplo, com os netos, e melhorou.
Por exemplo, em relação a ti, ele tinha uma loucura por ti que eu nunca vi ter nem comigo, nem com o meu irmão, o teu pai. E por isso eu sempre achei que ele ia melhorar, sempre achei que ele poderia ser a melhor pessoa. Tinha um grande problema. Tinha um grande problema que era a questão do álcool e que eu, muito honestamente, eu acho que isso impediu sempre de ser a pessoa que ele podia ser. Já perdoaste o teu pai? Eu acho que sim, honestamente acho que sim. Acho que sim, porque lá está, estás a ver, o facto de, mesmo com estes desaguisados todos, mesmo tendo a consciência que nunca foi fácil para mim ser filho dele, também tenho a consciência que houve uma grande altura de vida em que não foi fácil para ele ser meu pai. E por isso, com essa tal aceitação do passado, percebendo que eu também não fui o elemento que poderia ter sido se tivesse seguido outros caminhos. E quiçá poder ter feito alguma coisa também da vida dele de uma forma diferente, sendo um Jorge diferente, faz com que eu não tenha ressabiamentos, ressentimentos, que tenha estado lá, que sinta que dentro daquilo que me era possível fazer fiz. Tenho pena de nunca ter tido um relacionamento como vi amigos meus terem com os pais. Isso tenho. Gostavas de lhe ter podido dizer isso tudo? Gostava e disse-lhe algumas vezes, não desta maneira, mas sabes que quando ele estava bem, era muito fácil ter grandes conversas com ele. E eu tive grandes conversas com ele. E nessas alturas ele também me dizia que também gostava que eu fosse muito diferente do que aquilo que era, porque eu acredito que houve alturas em que o meu pai teve com razão vergonha da pessoa que eu era naquela altura. Assim como eu também assumo que tive muitas vezes vergonha do meu pai, principalmente por causa do álcool. Porque faziam fazer figuras e papéis inenarráveis. Mas lá está. Também tenho a consciência que tudo aquilo que eu fiz na vida o envergonhou de certeza absoluta em várias circunstâncias. Por irónico que isto possa parecer, eu procurava a companhia do meu pai. Mesmo numa fase de vida onde nós nos dávamos muito mal, e muito por culpa minha nessa fase, eu procurava a companhia dele. Eu muitas vezes sabia que provavelmente iria arranjar problemas, percebes? Porque ele poderia estar alcoolizado e partir para a violência, mas eu não deixava de o ir visitar, porque ao mesmo tempo eu sempre vi naquele homem um homem que, quando estava frágil, de certeza absoluta que se sentia mal, que tinha os fantasmas do passado a assombrá-lo e que, acima de tudo, não era feliz. E por isso eu sempre quis, dentro dos possíveis, dar-lhe algum, pelo menos, companhia, percebes? Pelo menos companhia. Se me perguntares hoje em dia se eu alguma vez amei o meu pai, eu provavelmente naquela altura acharia responder-te que sim. Eu, hoje em dia, depois de ter experimentado tanto amor na minha vida como já experimentei, digo-te que não. Era impossível amar uma pessoa que no fundo me tratava como me tratava e que tratava as outras pessoas ao redor dele da mesma forma. No entanto, eu não acho que ele fosse de maneira nenhuma um monstro. Eu acho que ele foi uma pessoa fruto daquela época, fruto da própria trajetória dele, de tudo aquilo que o álcool despoltava nele e, acima de tudo, de uma família que nunca esteve à altura daquilo que poderia tê-lo feito mudar. Na próxima parte. Virou-se para mim e disse: olha, não há nenhuma maneira suave de dizer isto, eu não tenho jeito nenhum para estas coisas, a sua mulher provavelmente não chegou a Natal. Há mais. Se ainda não subscreveram o canal, já sabem o que têm a fazer. Se ainda não deixaram o vosso gosto nesse vídeo, já sabem o que têm a fazer. Esse é o vosso trabalho de casa.